Olá, bom dia, matriarcado. Tudo bom, gente? Desculpa aí a demora, tá? Para entregar esse vídeo, mas a semana foi muita correria, atendimentos, né? Às vezes entro em semanas que eles me exigem mais. Ih, esqueci de preparar uma coisa que eu tinha que mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu entro por aqui. É no WhatsApp. Enquanto isso, vamos esperar a galera chegar aí. Ai, ai. E aí, vocês estão felizes com o novo Papa? Tem gente, não deu ainda, né, pra sentir o gostinho. Bem, teve gente, eu fui olhar isso, né? Muita gente curtiu o post do tarô da semana, da hora da cisma. Na hora exata em que subiu a fumaça branca. Muita gente veio ver se eu abordei esse assunto ou não. Só que eu cometi um erro. Eu abordei esse assunto para o laboratório no áudio que mandei, que foi na terça-feira, e eu não abordei no texto da hora da cisma, que provavelmente a gente teria definições ligadas ao conclave essa semana. Eu vou mostrar para vocês o áudio onde eu falo sobre o conclave, tá? Até as polêmicas em torno do que eu acho que vai ser o maior desafio para esse Papa, que são os escândalos sexuais, né, os escândalos de violência sexual dentro da igreja, até o desafio que ficou muito evidente porque participaram desse conclave pessoas que estavam sendo investigadas, que não poderiam estar ali. E esse Papa, ele também acolheu pessoas que estavam sendo investigadas dentro da Igreja Católica por abusos, tá? Porém, dizem que, embora ele seja um moderado, né, ele tende a ser progressista em determinados temas do Papa Chico, mas em outros temas ele tende a ser, né, um cara mais conservador. Mas dizem que é isso, que ele é um moderado, e moderado geralmente significa mulheres e LGBTs tomando no cu, né? Vamos ver como é que fica isso. Mas uma coisa muito interessante dessa semana é que não saiu o Papa no tarô, saiu o cristianismo. E eu posso provar. Vamos lá. Vamos ao áudio que eu enviei na terça-feira, às 8h33 da manhã, ou seja, bem antes do resultado do conclave, eu mandei esse áudio aqui. Deixa eu ver se mais pro final eu consigo... Muito obrigada pelos... E melhorar no que a gente faz, se tornar o que a gente faz mais competitivo, mais pobres. Pode trazer conflitos. Peraí que eu tô achando o ponto do áudio, tá? Escândalos de corrupção mesmo, entre quadros políticos. Tudo isso pode ficar... A justiça divina também não tá de bobeira. Ó, vamos lá. Esse ponto, a partir desse ponto. Escândalos de corrupção mesmo, entre quadros políticos. Tudo isso pode ficar muito na cara do gol por esses dias. Não sai confiando. Ainda não é isso. Espera aí que eu tô achando o ponto certo, tá? Não. Se resguarda. Respira. Agora. Não entra no conflito. Agora. Reflete. Não, agora. Tá? A justiça tá atuando. Agora. A justiça divina também não tá de bobeira.
gente tem essa figura extremamente humana, né? O ser humano dos sonhos, que seria a representação mítica do Orfeu, sai do lado do arcano da justiça. Não só observar, confiar, prestar atenção. Não é o confiar cegamente, é o confiar que a justiça está aí no comando, tem alguma coisa para a gente ver que não está vendo ainda, e vamos em frente. Tá? A justiça do lado de Orfeu, que é um cara meio Jesus Cristo, também pode se referir a desfechos relacionados ao conclave. Tá? Podem surgir casos de corrupção. O próprio 4 de espadas é a carta da reflexão, da concentração. E o conclave é o momento em que eles se fecham, né, no Vaticano. Eles não têm acesso ao mundo externo. Então, pode surgir alguma coisa aí, pode pipocar alguma coisa do conclave. Tá? É isso, galera. Conseguiram ouvir bem? Eu digo que o arcano da justiça, que está no topo do jogo, do lado do rei de copas, que é Orfeu, isso traria definições para o conclave, porque Orfeu é um personagem mítico muito semelhante à figura do Cristo. Então, eu achei estranho, porque não saiu a figura do Papa. Não saiu o arcano do Papa, não saiu o arcano da sacerdotisa, não saiu nenhum arcano maior ligado a definições, né, de lideranças religiosas. O que saiu foi Orfeu. E quem é Orfeu? É o cara que dentro da mitologia grega experimentou, sendo um mortal, a ressurreição. E o rei de copas, Orfeu, já saiu, se não me engano, ele saiu um pouco antes do Papa falecer. Deixa eu achar aqui nos arquivos do laboratório, nas mídias, qual foi a última vez que o rei de copas apareceu. Não tô conseguindo achar, galera. É muita carta, é muita foto de carta. Se alguém aí do laboratório puder ver pra mim lá nas mídias qual foi a última vez que o rei de copas apareceu, dê esse mole de não ver antes. Mas então, o arcano da justiça sai do lado do rei de copas, que é um rei que está numa figura... ele tá ocupando uma posição dentro dos arcanos menores, né? Um rei, um trono, onde ele atingiu todos os objetivos de copas. Ele chegou lá no final do game. A rainha e o rei chegaram ao final do game. Se a gente encarar o naipe como um game. E o game de copas qual é? É você aprender com o reino das emoções. Aprender sobre as riquezas afetivas, sobre amar, ser amada, compartilhar, aprender a ler as suas emoções naquilo que elas estão tentando contar a você, permitir-se, né, viver as relações, as conexões, também é o prazer, é a autoestima, a relação com a própria sexualidade. O reino de copas é o reino de corações. O rei dos corações, ele, dentro do tarô mitológico, porque o tarô mitológico ele faz o quê? Ele pega a estrutura do tarô comum, do tarô universal, e preenche com personagens da mitologia grega, que contenham os atributos daquelas cartas. Por que é que Orfeu é digno de estar no trono de copas, no trono de um naipe? Porque ele é um cara que entende muito do tema do amor, né? Ele é o sujeito que, ele já começa a vida dele sendo um cara, um super poeta, um multi-instrumentista, é um cara
com um coração enorme, que acolhe as pessoas, que sabe ouvir as pessoas. E quando ele se apaixona e é correspondido, pronto, ele vive o maior amor, o mais bonito que já passou pelo planeta Terra. Porque ele vai tornar aquele amor lindo. Ele é o cara que é o grande coração, é a grande alma. Mas a companheira dele morre no dia do casamento. Ela é assassinada. É um homicídio, na verdade é um homicídio doloso. Eu diria que é um dolo eventual, porque o cara assumiu o risco de dar alguma merda, né? O cara que cometeu o crime assumiu o risco de dar uma merda. Ela foi perseguida na floresta em uma situação de assédio. Rayane, muito obrigada por me dizer o nome do jogo em que o Orfeu aparece pela última vez, né, nas últimas semanas, foi A Era dos Presentes, que anuncia basicamente essa temporada, 2025. Tá? É o que anuncia que a gente virou um ciclo e está recebendo presentes. Então, ainda que o novo Papa, né, isso tudo vai surgir, sempre vai surgir. O lado podre, o lado bom, o lado político, onde ele continua o legado, onde ele rompe com o legado, tudo isso vai pipocar nesse momento. Mas no contexto desse jogo, tendo a acreditar, é muito foda uma bruxa dizer isso, né? Que esse papado vai ser digno, porque a justiça saiu do lado do rei de copas, do rei de corações. Mas vamos voltar ao momento da vida de Orfeu em que ele fica viúvo, porque essa é a figura dele. Ele é a figura de um viúvo, ele é a figura de um cara que mergulhou profundamente no reino das emoções a ponto de quase se sufocar, né, com a dor da perda. Orfeu perde a sua companheira, Eurídice, porque ela é assediada na floresta. Aristeu corre atrás dela, né, ele está voltando de uma missão, se sentindo o pirocudo. Aí ele vê aquela mulher linda, né, que está transbordando, exalando uma energia de muito amor. E foda-se, poderia ser uma mulher que não tivesse naquela onda, que não tem nada a ver com ela, né? Isso é a violência, o exercício de poder. Ele vai e começa a correr atrás dela, sedia ela, quer dar um beijo nela, sei lá. Talvez o mito seja até uma passadinha de pano, porque é possível que seja uma alusão ao estupro, uma alegoria para o estupro, porque ela é assediada, tropeça em uma cobra, ela tropeça em um símbolo fálico e ela morre. E aí a gente já sabe, né? O Aristeu, ele acaba perdendo toda a sua prosperidade até ele descobrir a merda que ele fez, porque ele não sabe que ela acabou morrendo. Ele só correu atrás dela e não conseguiu alcançá-la. Mais adiante ela tropeça na cobra e morre. E a gente sabe que o Orfeu invade o mundo dos mortos para cobrar de Hades e Perséfone uma providência. A providência divina, só que das sombras. Como diz Maria Bethânia, né? Isso é de quem? Isso é Guimarães Rosa, eu acho. Quer ver? Porra, eu não sei se é Guimarães Rosa. Quem pune nem é Deus, são os avessos. Ou melhor, é os avessos. Quem pune nem é Deus, avessos. Quem castiga não é Deus, é os avessos. Isso é mencionado, é citado pela Maria Bethânia no álbum no Brasileirinho, né?
Porra, quem escreveu isso? Isso é Guimarães Rosa, cara. É Guimarães Rosa, não é? Obrigada. Se não for, depois eu corrijo nos stories, ok? Mas então, ele desce para buscar a providência divina no mundo dos mortos. O viúvo invade o mundo dos mortos para trazer a sua companheira de volta. O homem não aceita, porque a vida dele perde o sentido. Porque ela morreu de uma forma injusta. Porque é o dia do casamento deles. Porque não só eles se amam. Todas as pessoas amam Orfeu e Eurídice. E aí, Orfeu é realmente genial. Ele não vai entrar no mundo dos mortos de qualquer jeito. Ele entra fazendo uma encenação. Esse cara que tá vivendo um luto fudido, enfia o luto dele, sabe-se lá em que buraco, e entra no inferno, no mundo dos mortos, tocando um instrumento, tocando a sua lira. E todas as pessoas ficam muito comovidas com aquilo. Meu Deus, que música é essa? E ele começa a cantar e a declamar a sua história. E as almas vão abrindo espaço para Orfeu chegar até os tronos de Hades e Perséfone, senhor e senhora do mundo dos mortos, Diabão e a Diabona. Quando ele chega lá, Perséfone está chorando muito, normal, e o Hades está chorando lágrimas de chumbo, porque ele é, né, o cara das profundezas. E Hades resolve dar uma segunda chance pra ele. Cara, olha só, sai daqui, você não era nem pra estar aqui, eu entendo a sua dor, mas mete o pé, você tá vivo. Sai tocando seu instrumento até até a saída do mundo dos mortos, quando você vê a luz, você atravessa. A sua amada vai ouvir o som da tua música e ela vai te identificar e ela vai te identificar e ela vai até você. Só que você não pode olhar para trás. Estamos combinados? Você não pode olhar para trás, Orfeu. Aí, é claro que o Orfeu vacila. Ele começa a tocar seu instrumento, tremendo todo. Esse homem tá igual a Hilda Furacão, falando no telefone com um Frei. Cara, aquela cena me fez chorar. Eu era uma adolescente, eu chorei com aquela cena. Ela fica tão feliz com o telefonema dele. Tadinha da Ana Paula Rosa, né, cara? Espero que ela esteja bem. Vocês sabem que ela namorou a Aécio Neves, né? Não preciso falar mais nada, né? É isso aí. Entrou em depressão, saiu do Brasil, os caralho. Orfeu vai tocando a sua lira. E ele tá trêmulo. E quando ele tá chegando à saída do mundo dos mortos, Eurídice tá vindo atrás dele, mas ele duvida. E ele olha para trás. E aí, eu sempre imagino a cena dessa maneira. Ela é tragada de novo. Aquela alma sai como um vulto sendo tragada de novo para dentro do mundo dos mortos. E Orfeu já está na luz. Tipo, aceita, Orfeu. Você ganhou uma segunda chance, mas mesmo assim você perdeu essa mulher. Não era para ser. Talvez você não estivesse pronto para receber isso. Sabe-se lá o quê? Não há o que fazer. A gente tem um homem que é o maior coração do mundo. Jesus. E eu não sou cristã, tá? Tô falando mitologicamente. Uma figura mítica desse porte. O coração absoluto. E esse coração foi preenchido por uma presença nessa terra, tomado como um reino, por uma mulher que morreu. Esse cara tá com um buraco. O que era o maior coração do mundo virou o maior buraco no peito de um ser humano do mundo.
Os dias vão passando. Orfeu vai digerindo aquilo. Porque é isso. Pra gente voltar pra si mesma, realmente leva um tempo, sabe? Construir uma relação leva um tempo pra você desconstruir. Ou é uma relação fresca onde você está sofrendo. Por que é que as relações fresquinhas, os ficantes, as coisas de pouco tempo, são às vezes mais dolorosas da gente terminar do que relações de longa data, onde está todo mundo de saco cheio já. Porque você teve tempo ali, esse tempo inicial, com aquela pessoa como uma tela diante de você, para você projetar o que você quisesse. E você botou ali várias fantasias. Dói, porque esse término mais fresquinho, mais recente, frustrou teu direito de continuar fantasiando, de sonhar, né? Então, se estiver doendo por uma coisa recente, pensa. Você não conhece completamente o fato dessa pessoa linda. Tem um monte de coisa ali que é ilusão sua. Mas no caso de Orfeu, ele estava muito certo. Era o maior buraco do mundo no peito de alguém. No entanto, Orfeu é todo sensibilidade. É o super artista, é o super amigo, é o cara da mais profunda empatia. E ele sabe que é um desperdício imenso você jogar fora uma capacidade de amar desse tamanho. Então Orfeu pega essa capacidade de amar desse tamanho e não direciona mais para uma mulher, mas para a humanidade. Ele transforma isso em amor humanitário. Ele começa a acolher pessoas que precisem dele. Ele começa a compor, escrever, criar coisas que curem as pessoas. Ele vira um coach ou um arte-terapeuta, que você achar melhor. Então, essa supersensibilidade passa a nutrir o todo. Orfeu está no topo do jogo, do lado do arcano da justiça, e como eu digo nesse áudio que eu mostrei aqui para vocês, ele é o cristianismo. Sempre que a gente tem alguma coisa, algum ato importante ligado ao cristianismo, Orfeu aparece. Ele também aparece quando a gente precisa evocar o lado mais coração de todas as pessoas, principalmente do masculino, tá? Os homens, a necessidade de trazermos homens mais menos violentos, né? Com mais empatia, mais atentos aos direitos humanos, mais atentos a tornar o mundo um lugar melhor para a gente, menos escroto para mulheres e crianças. A gente tem Orfeu. Então, o contrário pode acontecer. A gente pode tomar conhecimento de atrocidades que causam profunda comoção. A justiça sai do lado desse homem que é o grande coração, ela está com ele. E aí, curiosamente, isso aparece numa semana em que a gente tem um resultado de um conclave, o último paredão do conclave. E aí eu tentei votar com meu CPF, porém não foi possível. Votaria na Rihanna se fosse possível. Bom, embaixo do jogo, embora a gente não possa ver essa era de justiça que está sendo convocada, tá? Não está tudo estabelecido, não. Tem uma era começando. Precisamos assumir nossa responsabilidade nessa nova era. Mas é a ascensão de um novo Papa num planeta que, cara, a Índia atacou o Paquistão. Essa semana, não foi isso? Eu tô tão maluca nos atendimentos que eu deixei de ver essa notícia. Eu só vi a notícia. Mas depois eu vou falar disso nos stories.
Vê o dia que foi. É isso. O conflito está escalando. Não consigo achar, mas as notícias são de mais ou menos uns 2 dias. Acho que foi no próprio dia em que eu publiquei, então, né? O tarô da semana, a hora da cisma, foi quando explodiu mesmo o conflito, né, na Caxemira. Eu falo no texto do tarô da semana que o 7 de paus me preocupa, porque é a carta da cadeirada do Datena. E está no porquê da semana, ao lado de uma outra carta que eu espero que atenue isso. Mas o 7 de paus é a carta onde a gente tem 2 exércitos em conflito por um troféu, que é a lã dourada do carneiro, né? O velocino de ouro. Isso acontece dentro do naipe de paus. Então, o 7 de paus é o momento em que os heróis do naipe de paus estão com a lã do carneiro de Áries nas mãos. Eles foram até uma ilha, construíram um barco, foram lá, viveram várias aventuras e conseguiram pegar esse troféu. Mas quando eles estão tentando sair da ilha, o exército da ilha vem na direção deles e a porrada come. Então, sempre é uma carta que, quando ela sai, a gente vai ter alguma grande cena de conflito se destacando. Ela saiu no ano passado, na semana em que o Datena deu uma cadeirada muito merecida no Marçal, e sai agora com Índia e Paquistão escalando o conflito. Tá? Essa carta está no porquê. Esses 2 fatos, a ascensão do Papa, do novo Papa, que está sendo contada para a gente não como uma carta do Papa, mas como uma carta, como uma sequência, não do Papa, mas da justiça do lado do Rei de Copas, né? E aí o outro grande acontecimento é o conflito, o 7 de paus. Agora que a gente tem, né, esse cenário coletivo aí, vamos para as individualidades. E as individualidades, elas são tratadas no jogo da base, sim, não e por quê. No topo, o que o jogo está dizendo é que uma era está sendo marcada pela justiça ao lado do Senhor dos Corações. E a justiça está do lado dele. Então, se não estivermos em conformidade com essa era, e quando a gente fala de Orfeu, a gente está falando de um nível muito alto de empatia, a gente está falando de humanidade. Humanidade no sentido do coletivo de seres humanos, humanidade como sendo o próprio exercício, o atributo da empatia. É essa era que a justiça vai cobrar, tá? Vamos lá, a hora de procurar as cartas. Na base do jogo, no sim do jogo, aqui, a gente tem o 4 de espadas. E o 4 de espadas, ele é um jovem meditativo, que é o herói do naipe de espadas. No momento de calmaria, na verdade ele está ansioso e foi se acalmar. Tá? Ele foi buscar a calmaria. A calmaria, de fato, ele só encontra no 6. Mas ele está ansioso e foi buscar se acalmar. Por que ele está ansioso? Porque a mãe dele mandou ele estudar fora. E é tudo o que ele sabe. Mas ele sente que tem alguma coisa muito estranha e ruim acontecendo. Ele não pode ver além. O que ele não sabe é que a bomba estourou na família dele, o conflito foi deflagrado, a mãe matou o pai, tomou o trono para ela, por isso mandou ele estudar fora, e ele está prestes a receber a visita do deus Apolo, que vai dar um toque nele, que é o seguinte: meu querido Orestes, você é o cara que vai romper com a merda toda na tua família. Você é quem vai construir um destino diferente. Isso significa, na prática, que você vai ter que matar a senhora, sua mãe,
porque a senhora sua mãe acabou de desviver o seu pai, que tentou desviver a sua irmã, e é filho de um cara que tentou desviver o próprio irmão. Só tem merda na ancestralidade de Orestes mais recente. Eles estão... É uma família que vive uma maldição, né? Então essa família dele, que vem há muito tempo se violentando uns aos outros, né? Se desmantelando, ela realmente termina de ruir na geração anterior a Orestes. A mãe, rainha, acaba matando o pai dele, que é rei, e também assume o trono. Ela não mata só o cara, o companheiro, a pessoa. Ela toma o poder. Orestes não pode deixar que isso aconteça, porque ele é o senhor do trono, é ele que tem o direito. Isso é uma leitura sem o questionamento de gênero, porque é possível fazer uma abordagem também de gênero dentro desse mito, né? Onde a Clitemnestra tenta quebrar exatamente a transmissão da linhagem masculina. Mas a gente não vai abordar isso dessa maneira, porque senão não vai conseguir aprender esse tarô aqui. O tarô tem um propósito de mostrar o desenho da vida de Orestes, e a gente tem que se conectar com ele. Ele é a figura central do naipe de espadas. Quando ele aparece, você é ele. Então não adianta tu ficar com pena da rainha. Acho que eu falei cuspindo aqui pra caralho. Não adianta tu ficar com pena da rainha. Você tem que se afinizar, sentir empatia por ele, para poder experimentar o processo do naipe de espadas. Então, quem é você aqui nesse jogo? O que o jogo quer? Ele está dizendo sim aqui, ao momento em que Orestes está sem poder enxergar mais. Ele não sabe o que vai ser amanhã, ele está num lugar que a mãe mandou ele para ali, e ele não explicou nada para ele. É tipo a Odete Reutemann mandando a Heleninha se internar, entendeu? O que será de mim agora? Então, o que é que ele faz? Nesse momento em que não tem respostas, não consegue enxergar mais, tá faltando alguma coisa, tá ansioso, espera um próximo passo, ele vai silenciar a mente. Então ele está numa atitude meditativa diante de 4 espadas. É assim que ele vai produzir a visita do deus Apolo. Ele vai se colocar funcionando num modo... Ih, caralho, não tá carregando não. Vai descarregar, hein? Eita, caralho. Vamos lá, vamos ver se a live aguenta. Tô com 1% de bateria e não vi que não estava carregando. Orestes medita, se prepara, mas ele não sabe, ele está se colocando num modo de funcionamento em que ele vai receber a visita de Apolo, que vai revelar a ele o seu destino. Só que a visita de Apolo, a visita de um deus solar, também representa um clarão na mente. Representa um momento em que conteúdos do inconsciente são transpostos para a luz da consciência. Você tem um insight, você tem uma revelação, você tem uma mensagem. Ele vai produzir a mensagem. Ele vai se colocar a ponto de receber a mensagem. Então o jogo está pedindo para você acalmar sua mente, refletir, fazer um pouco de silêncio. Felizmente eu consegui dizer isso para o laboratório já na terça-feira de manhã. Para vocês eu disse na quarta, porque foi a hora da cisma. Se você quiser mensagens, né, que possam te ajudar desde o início da semana, por favor, entre para o laboratório, tá? Se você quiser uma mensagem mais específica para a sua vida, ter essa experiência da live, eu lendo para você só para a sua vida, venha jogar na agenda de maio, que é um mês muito foda, muito sagrado. Não é porque eu nasci nele, não. Mas eu encaminhei para o laboratório, né, esse alerta. A gente tem uma carta de calmaria mental no sim, e no porquê a gente tem uma carta muito belicosa.
Então é pra gente evitar brigar. Eu espero que vocês tenham conseguido evitar brigar essa semana. Vocês tenham conseguido evitar o conflito, tenham se colocado numa atitude mais observadora, mas essa é só uma das mensagens dessa carta. Essa carta quer nos colocar numa atitude analítica, reflexiva. Então, além de silenciar diante dos conflitos, é silenciar diante da vida como um todo, olhar para a vida como um todo, refletir. Ela pode significar especificamente a busca por respostas que estejam além de nós, além da mente. Então, quer dizer, além da mente é muito forte, não sei nem se isso é possível. Essas respostas, elas podem vir através de um enriquecimento simbólico. A pessoa vai consultar um oráculo, a pessoa vai realizar um ritual. Ela vai conversar com um sacerdote ou uma sacerdotisa sobre a situação dela. Ela vai buscar a prática meditativa. Ela vai consagrar ayahuasca. O 4 de espadas favorece essas linguagens que permitam que a mente de Orestes se expanda, se limpe, se prepare para receber a revelação. E aí o naipe de espadas é um naipe mental, certo? É um naipe do elemento ar. Então a jornada que se descreve é uma jornada da mente. O ser humano usando a sua mente como ferramenta, mais especificamente como ferramenta de corte, dizendo o que não cabe mais, que ideias não queremos mais, que comportamentos não queremos mais, que mundo a gente não quer mais para si. O grande não é o naipe de espadas. Esse é o momento em que o herói tenta acalmar a mente para ver além. Ainda dá tempo. É comum que essa carta saia e a gente tenha respostas, uma grande sacada só no final de semana. Nossa, mas sempre acontece. Comigo é muito comum. Outras pessoas, você vai consagrar ayahuasca no sábado, né? É isso. Aí a gente vai pro não. É triste, porque a gente tem um 3 de copas no não. Começou a 37 minutos. Tô bem, hein? Tô bem no tempo. Três de copas é a carta que é um sim. Mas é um sim do tipo assinar sem ler. É o sim que você não tem que dar, porque ainda não está no tempo. É uma carta onde a gente tem o resultado da união que ocorre no 2. O 2 de copas é sempre um encontro. O resultado desse encontro, o que isso vira, no que isso vai dar, é o 3. E isso pode resultar, se for um casamento, em uma criança, em um bem que a gente adquira junto, em uma festa da própria celebração do casamento. É um resultado. Os 3 geralmente são desfechos da primeira etapa ali, primeiro percurso, o primeiro trecho de um naipe. O 3 de copas é uma carta onde a gente tem dentro do tarô mitológico a imagem de um casamento, né? A heroína de copas, Psique, se casa com Deus Eros, filho de Afrodite. Essa carta também saiu recentemente. Eles estão sendo homenageados ali, reverenciados por 3 sereias, né? Naipe de copas é o naipe de águas.
O que são copas? São taças. Por isso a Copa do Mundo, uma taça. As copas nos ajudam a manusear o elemento água. O 3 de copas às vezes é representado por pessoas realizando um brinde. Então é um desfecho geralmente bom, feliz, um resultado do 2. Só que essa carta está no não. Não temos isso ainda. Ou não estamos tendo. E uma das reflexões que o 4 de espadas vai trazer pra gente é por que é que as relações não estão fluindo. Por que é que a confiança não está acontecendo. Por que os acordos não vêm sendo ou ditos claramente ou respeitados. Por que não conseguimos cuidar dos nossos frutos. Por que um contrato ainda não foi assinado. Por que uma relação não foi assumida ou não damos conta ou o outro não vem dando conta. Estamos numa semana em que as relações são objeto de profunda reflexão, sendo as relações o 3 de copas e a profunda reflexão o 4 de espadas. A pessoa que eu gosto, o boy, faz aniversário hoje. E ele tem o nome do Papa, cara. Bom, vamos lá. O 3 de copas é uma carta que no tarô mitológico é o casamento de Eros e Psique, mas a heroína está casando com um deus cujo rosto ela não pode ver. O acordo é esse. Ela é entregue como oferenda pela família para um deus. Ao mesmo tempo, Afrodite mandou que o seu filho fosse fazer com que ela, fizesse com que ela fosse fazer com que ela, é ótimo, né? Que o seu filho fizesse com que ela se apaixonasse por uma outra pessoa. Vai lá flechar sozinha aí, porque ninguém quer casar com ela, os poetas ficam tratando ela como se ela fosse a própria Afrodite, eu não estou gostando disso. Quem ela pensa que é, para ser comparada a mim? Os pais estão desesperados porque a filha não se casa, porque os poetas vão lá, fazem, né, declamam poemas para ela na sacada recebendo aquela seresta ali, e os caras não querem namorar com ela. Aí, através do oráculo, os pais descobrem o porquê. Ela não tem que se casar com um mortal, ela tem que se casar com Deus. Essa carta tá no não. Tá? Leão. O 3 de copas, ele traz uma situação onde ela, entregue em oferenda, né, acaba sendo recebida na corte do deus Eros, no Olimpo. É Eros que recebe essa oferenda, porque Afrodite mandou ele flechar a garota. Mas ele, quando chegou lá, se apaixonou por ela. Então, o amigo dele, que é o Zéfiro, deus dos ventos, manda um vento na direção da garota e ela cai dentro do castelo dele. Então, ela cai no castelo dele, desmaia, e quando ela acorda, escuta vozes. Escuta uma voz maravilhosa, açucarada, com aquele tom amadeirado, né, de fundo, dizendo: olá, minha amiga. Você veio parar no meu reino? Você foi entregue como oferenda para se casar com Deus? Eu posso te oferecer um casamento muito feliz, muito maravilhoso. Porém, você nunca vai poder ver o meu rosto, tá? Caralho, que merda, né? E o que a Songamonga fala? Demorou. Já é. Ela diz sim. Esse é o momento do sim. É a fotografia do sim.
É uma carta feliz. Porque todos os inícios de relacionamento são assim. Mesmo que você comece a namorar com uma pessoa que você conhece há mais de 10 anos. É o assinar sem ler. Mas é também uma carta da confiança, né? Eu tô me sentindo bem o suficiente para confiar e dizer, tô junto, tô aqui, tamo junto, demorou, é nós. Só que ela tá no não e o jogo tá mandando a gente refletir sobre isso. O porquê me preocupa. O porquê do jogo traz duas cartas, o 6 de ouros e o 7 de paus. Eu não descarto a possibilidade do 3 de copas acontecer. Você ir a uma festa de casamento, se tomar conhecimento de que uma amiga está grávida, que um casal amigo adotou uma criança, que amigos estão indo morar juntos, logo depois da união, que vem, que um contrato importante seja assinado por esses dias. O 3 de copas está no jogo. Ele está no não, ele não está ausente. São reflexões a respeito de por que as relações não estão fluindo, ou porque ainda não estabelecemos uma determinada confiança. Por que ainda não demos esse passo fundamental em dizer o sim, estamos juntos? Por que o encontro não aconteceu? E que algo não foi para frente? Por que ainda não podemos sair assinando o documento? Ainda não lemos tudo. A gente tem uma carta onde a heroína está casando sem ver o rosto da pessoa, no não. E um herói está querendo ver além no sim. Queira ver além. Paga pra ver, gata. Como diz Madonna, ponha seu amor à prova. Mas observa, tá? Só observa. Essa semana você só observa. Evita briga, evita estardalhaço. No porquê a gente tem o 6 de ouros do lado do 7 de paus. Porra, 7 de paus. Se não fosse por você, seria um jogo legal. Mas você é uma carta escrotinha. Porque você é o suco da competitividade no capitalismo. Por outro lado, o 6 de ouros é extremamente generoso. É um arcano onde a gente aproxima o nosso lado mais pobre do nosso lado mais rico. O 6 de ouros é o encontro entre o rei e o mendigo interior. Tá? Isso acontece dentro do mito de Orestes, que é o herói do naipe de ouros, aquele arquiteto, né, que vinha vencendo na vida, cometeu um crime, perdeu tudo e ficou em situação de rua. Aqui ele está recebendo a segunda chance dele. Ele está sendo ressocializado nessa carta. O 6 de ouros é o seguinte: o rei Minos, o rei mais rico daquela região, identificou o Dédalo na rua. Ele viu o maior arquiteto ateniense do seu tempo na calçada, na sarjeta. E ele fala, não é possível. Isso é um desperdício. E pega o cara, chama ele, vem aqui na minha corte que eu vou conversar com você, quero entender o que está acontecendo contigo. Escuta a história de Dédalo e resolve dar uma segunda chance a ele. É o extremo oposto do 7 de paus. É a carta da generosidade. Quem tem mais ajuda quem tem menos. É uma carta solidária. E é uma carta onde você pode estar fudido. Você pode ser o Dédalo em questão. Mas você também pode ser o rei para alguém.
Você pode ter muito do que um amigo, uma amiga tem menos, tem pouco, tá pobre. E você compartilhar isso, que às vezes é um olhar sobre ela, um olhar enriquecedor sobre essa pessoa, porque ela se perdeu de suas riquezas. No 6 de ouros você pode estar em dívidas e alguém te ajuda financeiramente. Você pode estar se sentindo pobre porque não está honrando as suas conquistas materiais, o seu corpo, a sua alimentação. Está torrando dinheiro em iFood. Fazia muito isso comigo. Aos poucos, teu dinheiro vai sendo minado, tua energia vai sumindo, né? O teu corpo vai respondendo mal. E, de repente, você entra em dias onde se sente muito pobre, escassa, sem opção, desvalorizada. Nesses dias, o caminho que você pega para se reencontrar com as suas riquezas, valorizar a sua vida, tomar posse, né, tomar as rédeas de novo, botar a vida em ordem, esse caminho de volta pode ser o encontro com o rei interior. Então a gente ascende de classe internamente. Isso é 6 de ouros também. Mas pode ser uma situação onde o rei e o mendigo estejam em pessoas diferentes. Aí você pode ser a pessoa que doa para alguém, né? Alguma coisa de que aquela pessoa está carente. Ou você pode ser quem recebe. E isso pode acontecer quando essa carta sai dentro de uma visita mesmo. Ele entrou na corte do rei. Ele está diante do rei. O rei recebeu ele. E está oferecendo a ele uma oportunidade no seu reino. Também é uma carta do recomeço, da segunda chance. Vamos deixar para trás tudo de ruim que aconteceu. Vamos nos perdoar. Como diria Dr. Fred Nicásio, vamos nos permitir, né? Citando Lulu Santos. Que bom que essa carta saiu. Ela significa que a gente já tá na merda, mas alguma alquimia vai acontecer. Ou que a gente ajuda alguém que esteja na merda. Pode ser uma oportunidade, né, de trabalho. No 6 de ouros a sorte dele muda. E as coisas boas que ele já fez estão registradas. Então, às vezes, você comete vacilos. Sei lá, vacilos no seu trabalho. Mas você já fez coisas boas. E aquilo depõe a teu favor. Às vezes você... Bom, é isso. Essa carta é uma carta da generosidade, da salvação, né? As coisas viram. Quem estava se sentindo muito frágil pode reencontrar riquezas, caminhos para as suas riquezas. Aí vem o 7 de paus. Que carta cagada, meu irmão. Como eu dizia, é o puro suco do capitalismo selvagem, tá? Deixa eu só ler aqui. Flá Rabelo falou: meu 6 de ouros. Primeira semana desempregada, me sentindo próspera diante do que cultivei até aqui. Rede de apoio chegando junto. Axé. Axé. Que venha prosperidade para você. Que seja a guinada, né, do seu herói, da sua heroína de ouros. Bom, o 7 de paus, ele é porrada. Uma saranduba. Caralho, caceta e planeta, né? Desenterrei isso, uma saranduba. É uma carta onde o Velocino de ouro, ele aparece. Tá meio esquisito, tá? Mas ele tá aqui, ó. Essa é a lã dourada do carneiro. Tá nas costas do Jazão. Aqui a gente tem o Teseu, que é o rei de paus e que é companheiro de Jazão na batalha. Aqui a gente, sei lá, acho que aqui é o rei da ilha. Não, é o contrário. Esse é o rei da ilha e esse é o Teseu.
A porrada tá comendo, certo? A porrada tá comendo. 2 exércitos estão disputando um troféu, terras, ou uma grande conquista, um dinheiro, enfim, é a carta da disputa. E aí a recomendação sempre é que a gente pegue essa carta e eleve o sentido dela. Você vai tentar vivenciá-la de uma boa maneira, tornando o que você faz mais competitivo. Você vai ocupar melhor os seus espaços. Você vai bancar as coisas que você faz. Eu sou boa, eu sou bom nisso aqui, e é isso aí. Você vai dominar meios, recursos para tornar aquilo que você faz, para fazer com que aquilo que você faz se destaque. Então, entre aspas, a boa competitividade seria a boa vivência dessa carta. A gente direcionar a energia competitiva para o que presta. E também é a competitividade dentro dos esportes, dentro de jogos. Jogos do tipo, sei lá, podem ser games, podem ser jogos de azar, né? A gente está lidando com isso. Parece que vai ter a CPI aí das bets. E essas 2 cartas juntas têm muita cara de CPI das bets. A Virgínia vai ser ouvida, né, nessa CPI. O 7 de paus do lado do 6 de ouros. Porque aqui é onde o pobre tem a promessa de ficar rico, né? A promessa de ascender socialmente. É um dinheiro completamente inesperado. É uma situação que tira a corda do pescoço dele. E aqui a gente tem o jogo, a disputa, a competitividade, a porrada comendo, a banca vencendo. Não, aqui a banca não vence não, aqui quem vence é o Jazão. Mas isso pode significar também o nosso universo de jogos. Eu venho falando, né, de vez em quando sobre isso, que está tudo muito interligado, assim. É uma atualização do estereótipo de masculinidade. Essa promessa do dinheiro fácil que está contida nos jogos de azar sempre teve, né? A gente vem do bicho, da era do jogo do bicho. Mas é isso, né? E essa carta expressa muito isso. Que além dessa competitividade, a machulência aqui tá gritando, porque são homens das armas, né? É a violência. É uma carta de muita violência. É a carta da cadeirada, que saiu na semana da cadeirada do Datena. Nunca mais vou me esquecer disso. Então, o 7 de paus e o 6 de ouros juntos podem causar coisas como cenas como a CPI das bets, pode significar também situações de corrupção, né, oferta do dinheiro, um dinheiro muito alto, inesperado. A gente pode ter escândalos, né, de corrupção pipocando. E aí, essas 2 cartas aqui, elas também podem significar na nossa vida a gente experimentar essas situações de guinada, de ajuda, de solidariedade, de alívio financeiro, de perspectivas profissionais ou de se sentir menos pobre, seja lá como for. A gente pode viver situações desse tipo e tem que se lembrar de que há uma tendência geral ao conflito, tá? Quando um país ataca outro, declara guerra a outro, tu imagina energeticamente o quanto isso, o que isso movimenta na humanidade. A gente sente um impacto. Eu me lembro, enfim, é quase como um fenômeno mesmo da natureza. Você vai sentir essa onda, a onda de ódio. É isso aqui também. É 7 de paus. Essa onda de ódio tá aí, tá reverberando. Ao mesmo tempo em que um chefe de Estado e líder
né, religioso acende. E o Trump insistindo, né, na porradaria com a China. Parece que eles vão ter uma reunião agora. Muito louco, né? Os caras quase se matam, daqui a pouco estão sentando. E conversando, né, dialogando, que doideira. E mata a gente, e o caralho. Realmente, né, o mundo é o playground para eles. Isso tem que virar. Isso tem que mudar. Essa masculinidade representada no 7 de paus tem que cair. Precisamos trazer Orfeu. Precisamos trazer um homem que se reencontra com direito, né, às riquezas afetivas, a produzi-las, a compartilhá-las, a ser as riquezas afetivas. Então, no topo do jogo, a gente tem o arcano da justiça, que se manifesta geralmente de formas muito clássicas. Situações onde processos judiciais importantes avançam, grandes desfechos, né, para questões que estão sendo discutidas no STF. Figuras, personalidades do mundo jurídico podem se destacar. A gente teve aí também uma situação importante de demarcação de terras, né? Estava vendo o vídeo dessa comemoração de indígenas fazendo um ritual, mas eu não lembro direito os detalhes, eu prefiro dar essa informação nos stories. Bom, é um jogo sobre refletirmos, tentarmos ver além do que estamos vendo e usarmos os recursos que nos estiverem disponíveis para a gente enxergar além. É um jogo onde, no não, né, os acordos não estão se Jaraguá, os acordos não estão sendo possíveis, ou as relações não estão fluindo, ou talvez a gente precise ter um pouco mais de cautela em vez de sair confiando. Eu vi o vídeo dos Guarani, eu só não lembrava o nome da terra, Jaraguá. É isso. É isso aí, Jaraguá, Guarani. Obrigada pela informação, querida. E aí o 3 de copas está no não. Por que é que os laços não estão acontecendo? Não podemos confiar completamente. Não podemos dizer sim e simplesmente nos dar as mãos. Por que a gente não simplifica isso? Por que não está rolando? O que está faltando enxergar? O que está faltando entender? Aí quando a gente passa do sim e do não, a gente vê que a generosidade precisa circular. A competitividade está chegando a um nível insustentável. Isso é uma tarefa, né, para essa próxima era que está começando agora, que é uma era que foi demarcada no primeiro jogo onde o Rei de Copas apareceu, que deu nome ao título, deu título ao jogo daquela semana, que era a Era dos Presentes. E agora o Rei de Copas aparece de novo, também demarcando o início de uma era. Mas uma era onde a gente precisa olhar, né, para um comprometimento coletivo, uma justiça capaz de trazer esse outro perfil para o humano, né? Um perfil baseado na solidariedade de Orfeu, um perfil baseado nas belezas, né? No compartilhar as belezas, as riquezas afetivas. Então a justiça sai do lado do Rei de Copas. E é por isso a cura do boy magia. Talvez você esteja pensando, eu não sei qual é a sua situação afetiva, falei de várias possibilidades aqui, tá? Mas eu acredito que a gente precisa também observar mais o processo de cura
dos homens. Aqueles que estão se comprometendo, que estão dispostos, não podemos desperdiçá-los. Eles têm que dar passos adiante, entenderem que são aliados importantes pra gente. E agora é um jogo do observar. Acusar menos, brigar menos, buscar silêncio, se afastar se for o caso, refletir. Se desconectar quando entender que não é isso aqui. Isso aqui é muito fora da curva de Orfeu. Mas tem uma cura acontecendo. Tá? É uma era dos presentes, da justiça, das reparações. Vamos lá e venham jogar, ok? Não vi o bate-boca do Dino com o André Mendonça. Obrigada por comentar, eu vou pesquisar agora. Tá bom? Vamos lá, galera. Agenda de maio. Arreganhada. Ó. Flemarques, meu boy magia parece finalmente ter entendido que precisa cuidar da saúde mental. Isso aí. A cura do boy magia. Vamos lá. Axé, multiplica, senhora.